Olá, meu nome é Bruna Camargo, eu sou repórter de investimentos do Broadcast e hoje eu converso com Roberta Pacífico, responsável por ESG na Brinvest Wealth Management, em um novo episódio da nossa série especial sobre como as gestoras de patrimônio têm avançado em estratégias e processos de investimento sustentável. Roberta, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Roberta, eu queria começar perguntando para você sobre como que essa visão de sustentabilidade surgiu na Brainvest, como que isso está presente tanto no negócio da gestora quanto nos portfólios de investimentos que vocês cuidam. Essa visão de sustentabilidade nasceu há muito tempo, né? Acho que desde a fundação da empresa em 2003, com o nosso propósito de entender qual que é a demanda principal do cliente e como entregar isso da melhor forma, alinhado aos valores da família, aos objetivos que a família gostaria de alcançar, tanto financeiro quanto não financeiro, né? Acho que a indústria de wealth management, wealth planning evoluiu muito nos últimos anos para uma gama muito mais ampla de serviço, não só olhando para patrimônio financeiro, né? Então, da parte de serviço ao cliente, foi muito disso. E da parte de investimento, foi muito no entendimento ao longo dos anos, né? Então, se a gente pensar que a fundação foi em 2003, há mais de 20 anos, e o fato da nossa presença global, acho que não sei se todo mundo sabe, mas a Broinvest tem escritórios na Suíça, tem escritórios nos Estados Unidos também. Então, isso fez que a gente tivesse um contato muito grande, muito profundo com o mercado global de investimento e entendesse as tendências, né? Muito de regulação, muito de oportunidade, investimentos de risco. Então, a gente percebeu há alguns anos que havia um movimento muito forte que ia se materializar na economia e, consequentemente, nos setores, né, diversos setores econômicos, vindos de aspectos sociais, ambientais, regulatórios, né, que é de governança, compliance, e como que a gente poderia, né, entender esses riscos para antecipar e preparar melhor, de modo a construir um portfólio que fosse resiliente a esses riscos. Então, foi muito na perspectiva de entender tendências, construir um portfólio para os nossos clientes, tanto resiliente, mas que também se beneficiasse de tendências naturais que apareceriam nesse meio do caminho, né? Então, é um processo longo, acho que todas as empresas passam por isso, são anos, e começou lá atrás, na verdade, quando a gente contratou uma consultoria externa, especificamente falando aí um olhar muito de sustentabilidade, tanto para práticas organizacionais, então dentro da empresa, como para processos de investimento, né? Então, contratou uma consultoria já há mais de 5 anos para nos orientar um pouco, né? Como começar. E aí a gente aprendeu muito, estudou, não vou me alongar, depois a gente entra em detalhes, mas a gente percebeu que a gente precisava de profissionais capacitados dentro de casa, nas diversas áreas, para efetivamente incorporar, tanto na cultura do negócio, né? E aí a gente fala de estratégia organizacional, quanto nos processos de investimento, para capturar oportunidades e minimizar riscos. Perfeito, acho que eu já vou entrar então nesse histórico, que é como a casa desenvolveu isso, né? Eu estava acompanhando o material que vocês sempre divulgam, o relatório anual ali sobre sustentabilidade, e está falando que a área de SG da Brainvest foi formada ali em 2022, e vocês descrevem como um ano de zona de aprendizado, e o ano passado, 2023, como um ano de zona de performance. Eu queria saber o que que evoluiu desde então, e em que zona que vocês estão atualmente. Ai, ótima pergunta. Eu gosto muito de fazer essa diferenciação, né? Acho que quando eu me refiro à zona de aprendizado em 2022, quando a área foi efetivamente estruturada, acho que só um parênteses, né? É, no processo de investimento, a gente já vem fazendo isso dentro de casa há mais tempo, desde, se eu não me engano, 2013, 2012, a gente tem uma alta exposição em investimentos que a gente chama alternativos, que são investimentos ilíquidos, que normalmente possuem maior risco,
um prazo maior. Então, o nível de governança que você precisa ter nesses investimentos é maior para você se certificar que você está a par dos riscos. Então, a nossa estratégia ao longo dos anos, desde que a gente investe em investimentos alternativos, foi sempre ter um membro do nosso time de investimentos presente, talvez, no conselho de administração, ter um assento no Board of Advisors, no comitê de investimento, para poder opinar, para poder adquirir informação. Então, isso já é feito ao longo dos anos. Mas a gente percebeu em 2020, depois do trabalho da consultoria, que para efetivamente uma estratégia responsável sair do papel e ser adaptada à nossa realidade específica, cada empresa é uma, né? A gente precisava estruturar uma área interna. Foi quando a área de ESG foi efetivada, foi lançada, vamos dizer assim. Eu já trabalhava na Brainvest como analista de investimento, já estava me certificando e a gente fez a migração. E eu acho que isso, sim, se eu puder fazer um parênteses, foi a melhor escolha possível. Acho que empresas que designam como líder numa área de investimento uma pessoa já dentro da empresa com conhecimento técnico do core business tem uma vantagem muito grande, né? Que você entende do negócio, não é uma pessoa talvez focada em uma área específica de responsabilidade empresarial. E aí, nesse primeiro ano, a gente foi muita pesquisa, né? E o primeiro ponto de uma área ESG para qualquer setor, inclusive investimento, é fazer uma análise de materialidade, né? Quais são os aspectos sociais e ambientais que impactam a minha empresa da perspectiva de geração ou destruição de valor e de importância para os meus stakeholders, diversos stakeholders. E para a Brainvest a gente fala de clientes, obviamente, funcionários, a gente fala de bancos, corretoras, gestores de fundos. Então, essa foi o primeiro ano. O primeiro ano foi mapear os possíveis aspectos relevantes para a criação e destruição de valor, e a partir desses principais, existem inúmeros, né? A gente pensar como a gente pode endereçá-los e endereçar através de processos responsáveis. E isso é um trabalho conjunto com diversas áreas. Para o modelo de negócio da Brainvest, como a gente é intensivo em capital humano, né? Acho que o nosso diferencial está nos nossos profissionais, tá na tecnologia, na segurança de dados. As áreas principais com quem a gente trabalha é recursos humanos, TI, compliance, investimentos, obviamente. Então, esse foi um processo de planejamento, primeiro, entendimento dos aspectos materiais, como endereçar, como eu vou formalizar todo esse processo, formalização é super importante, como eu vou monitorar as minhas iniciativas, para em seguida eu implementar a iniciativa, né? Acho que e existe todo esse caminho de planejamento, monitoramento, definição de monitoramento de métricas qualitativas e quantitativas, para em seguida implementar o projeto e delimitar ali o objetivo que você quer atingir no médio a longo prazo. Então, esse foi o primeiro ano. Então, a gente mapeou várias iniciativas que a gente poderia fazer para, por exemplo, melhorar os nossos processos de integração ESG no processo de investimento, tornar mais robusto, mais abrangente, mais detalhado. Investir em oportunidades de impacto, que é outra coisa, não é ESG, alinhadas às demandas do cliente, formar um time complementar, e a gente traz o olhar da diversidade, né? Diversidade cognitiva, diversidade de experiência, diversidade de conhecimento, diversidade de gênero, étnico-racial. Então, o que a gente gostaria de fazer? Então, foram feitos vários planos e esse ano a gente implementou. 2023, né? 2024 a gente tem continuado a implementar, mas a gente já está na parte de revisão dos outcomes, né? Das consequências, então, dos aprendizados, o que a gente pode fazer melhor daqui em diante. Então, se eu puder, se você quiser que eu dê algum exemplo específico, né? Mas na parte de estratégia responsável, organizacional, a gente implementou projetos de voluntariado, de diversidade, mentoria, capacitação dos funcionários internos. E nos projetos de investimentos, análises mais detalhadas, questionários mais detalhados sobre aspectos ambientais, sociais, políticas de engajamento com gestores que a gente investe, né? Como que a gente ajuda a indústria a evoluir nesse tópico também, dado que a gente tem feito esse trabalho interno.
investimento de impacto, como que a gente analisa uma oportunidade. Então, foram criados frameworks, políticas, e foi basicamente isso nos últimos 2 anos. Basicamente, pouca coisa. Roberta, e como faz diferença ter uma pessoa responsável por liderar essa área, ter uma área definida e ter um líder específico para isso? Porque você falou de ter alguém técnico, mas e alguém voltado para olhar a sustentabilidade do negócio? Eu acho que isso foi fundamental. Assim, acho que o primeiro ponto a destacar é que uma estratégia responsável efetiva tem que ter o buy-in, que a gente chama, então, a aprovação da liderança. Isso é fundamental, né? Porque tudo vai passar pela aprovação deles e para a definição da estratégia como um todo. Mas a liderança é responsável por milhares de coisas, né? E não necessariamente tem tanto conhecimento específico a aspectos que mudam a cada tempo. E a GI, se a gente for pensar, é um tema muito recente, né? E principalmente é, no mercado de investimentos. Então, acho que a governança é o que possibilita o sucesso de uma estratégia. E aí, a pessoa, uma área interna, é efetivamente uma garantia de compliance de que tudo que a organização afirma, né, todas os comprometimentos que a gente faz, que isso a gente tem feito na prática, porque a minha principal função hoje em dia, como eu falei, além de planejar projetos e implementar, é monitorar a evolução. E quando eu falo monitorar, principalmente também divulgar dados qualitativos e quantitativos. Então, se você não tem uma área específica para isso, os dados na empresa estão dispersos, né? Como eu falei, é uma interação com diversas áreas. Então, precisa ter alguém monitorando, fazendo análise em cima dos resultados, fazendo análise pós, reportando para o público externo. Acho que é super importante reportar para o público externo. É uma fase de aprendizado. Então, assim, ninguém vai sair acertando, né, de primeira, mas você mostrar a evolução é o que importa. E eu acho que o benefício de uma consulta, além, né, ao invés de ter uma consultoria, muitas empresas seguem nesse modelo de ter uma consultoria por tempo ilimitado. Isso é útil quando você está num estágio de maturidade muito inicial, quando o seu time é muito pequeno, você não tem condições de contratar uma pessoa especificamente para isso, né? Não faz muito sentido. Mas o projeto que uma consultoria te entrega é muito padronizado, né? Então, assim, você não tem um diferencial perante os seus concorrentes. E a consultoria não entende no detalhe o seu modelo de negócio. Então, quando tem uma pessoa dentro da empresa, ela consegue linkar esses dois pontos e quando for implementar a iniciativa, ela sabe quais vão ser os pontos de atenção. Então, ela consegue antecipar e consegue modelar. Então, esse é o grande trabalho, assim, da área de dentro da Brainvest. Além de que, falando especificamente de uma empresa multinacional, existem diferenças em termos de mercados, né? O que acontece na União Europeia, o que acontece na Suíça, é totalmente diferente do que acontece no Brasil, do que acontece nos Estados Unidos. Eu preciso levar isso em consideração, tanto na definição de políticas quanto de processos, porque hoje a área de ESG é global. E uma consultoria é muito difícil ter esse olhar tão, né, detalhado. Então, eu acho que é fundamental e, aliado a isso, estimular desde o início certificações. Eu acho que esse foi o grande acerto da Brainvest. A gente começou, antes de estruturar qualquer área, os líderes de investimento, os sócios principais, pediram para os heads das áreas, para os principais analistas, olha, assim como uma certificação de investimento tradicional, vocês vão ter que tirar uma certificação de investimentos ESG. E como eu estava no processo, isso me fez ter um conhecimento muito mais aplicável ao modelo de negócio. Eu sei analisar uma empresa, então eu sabia como analisar a nossa empresa, né? E aplicar o conhecimento. Então, acho que são os grandes benefícios, você conseguir adaptar a sua estratégia e ter o expertise interna, né?
nas políticas e processos. Maravilha. Falando então das políticas, processos e estratégias que vocês aplicam nos investimentos para garantir que haja ali um filtro de sustentabilidade, você pode compartilhar quais os critérios utilizados, como que é feita a seleção, a gestão? Claro. É, eu vou dar um passo atrás, não sei se todo mundo tem consciência dessas distinções, mas quando a gente fala de ESG, a gente está falando de estratégias diferentes, né? ESG não necessariamente é uma classe de ativo, não é uma classe de ativo, ESG não é uma estratégia só, ESG também não é impacto. Então, ESG são estratégias e abordagens diferentes que são implementadas no processo de investimento, dependendo de como você investe. Se você investe majoritariamente direto, né, no ativo em si, então renda variável, renda fixa, ou se você investe em fundos de terceiros. Então, se a gente for falar das principais estratégias, acho que a mais adotada e teoricamente a mais fácil são os filtros de exclusão, né, as listas de setores que você não investe. Depois você pode ter um filtro positivo, que você vai sempre procurar empresas com os melhores índices ESGs, e aí você passa efetivamente para o ESG, que é a integração, que eu acho que é o que normalmente, quando as pessoas falam em ESG, é essa a estratégia que elas se referem, né? Integração de aspectos ambientais, sociais de governança no processo de análise e tomada de decisão. E aí você começa a migrar para outro espectro do capital, que é impacto e, por fim, filantropia, né? Que se mistura um pouco ali, mas existem diferenças. E no caso da Brainvest, o nosso modelo de negócio hoje, a gente investe majoritariamente em fundos de terceiros, né? No ano passado, isso ao longo desde a nossa fundação. No ano passado que a gente estruturou uma área de crédito, então a gente tem começado a fazer alocação direta em renda fixa, mas tudo isso para dizer que quando a gente pensou no nosso processo de investimento, quais são essas estratégias que eu acabei de escrever que fazem sentido a gente adotar? Acho que a principal é a integração ESG, que ali o objetivo principal da integração ESG é mitigar risco, né? Então, isso é aplicado a todas as análises que a gente faz, e não necessariamente a demandas específicas de cada cliente, que depois eu entro nesse detalhe. Então, como a gente investe em gestor, a gente precisa avaliar a capacidade do gestor em identificar os aspectos relevantes para aquela oportunidade em si. Então, basicamente a minha análise ESG para outro gestor é entender se as políticas que eles têm, se a estrutura de governança que ele tem, se o processo de investimento, assim, então se tem analistas capacitados, se tem treinamento sobre o tema, que é super complexo, se ele tem relatórios frequentes sobre o tema, se existe isso dentro da casa. E se existe, qual que é o nível de maturidade e qualidade, né? Esse foi um questionário qualitativo que a gente criou, e isso é muito difícil no mercado financeiro. O analista gosta de número, né, de tangibilizar, mas ESG envolve muito dilema, envolve contextualização. Então a gente optou por fazer um questionário com algumas perguntas que são enviados para todos os gestores no momento de análise, e também para os gestores atuais que a gente já investe no mínimo a cada ano, para monitorar como eles têm evoluído. E a partir desse questionário, a gente acaba dando uma nota, de acordo com critérios internos, para chegar a uma nota final e conseguir linkar na tomada de decisão, né? Se não uma análise somente qualitativa, fica muito ampla para você, no final do dia, o que eu faço com toda essa informação? Então, esse é o nosso critério principal, do nosso framework principal de análise pré-investimento e durante o investimento. E com base nesses resultados, a gente adota uma segunda estratégia ESG, que eu acho que eu acabei não mencionando quando eu falei, mas é a de engajamento, que é com gestores que seguem algum dos nossos critérios. Então, por exemplo, gestores que a gente tem uma exposição muito alta, então significa que a gente tem alta exposição a risco. Os gestores que têm uma nota baixa, significa que eles podem melhorar na agenda ESG.
com gestores que a gente tem algum poder, não é nem de influência, mas um poder de demandar mudanças colaborativo, né? ESG é muito colaborativo, não é nada imposição. E que tem certa abertura para conversar sobre o tema, acho que a gente estrutura, e eu sou responsável por esse processo, junto com os analistas, é, planos de ação para a empresa melhorar os processos de investimento deles. Porque se eles melhoram o processo de investimento responsável, na nossa visão, a relação risco-retorno melhora. Então, é mais benéfico para a gente e para os nossos clientes. Só que esse processo é longo, né? É de longo prazo, são conversas que passam por discussões de quais aspectos a gente vai focar, como eu vou focar, que recursos eu preciso ter, como eu vou monitorar. Então, isso normalmente leva de 3 a 5 anos para algum resultado concreto se materializar, né? Mas é uma das formas que a mudança é muito mais perene. Então, se eu fosse resumir nos nossos processos de investimento, são basicamente esses dois. A nossa análise ESG, como eu disse, é feita anualmente para monitorar o progresso e a atividade de engajamento, eu tenho conversas trimestrais, mas o plano é de longo prazo. E o terceiro ponto, que é investimentos de impacto, aí é muito mais customizado a cada demanda, a cada oportunidade que chega e a cada demanda do cliente. Então, o que a gente fez ano passado, que eu acho que foi super certeiro, ainda não existe um framework global que diga o que é investimento de impacto e o que não é. Cada jurisdição, cada país tem feito o seu próprio. Isso é super complicado, né? Você não consegue comparar investimentos, você não consegue avaliar se o que você está utilizando de critério aqui é válido lá fora também. Então, a gente criou o nosso próprio, com base em iniciativas globais reconhecidas, e aí a gente, pouco a pouco, tem analisado e trazido no portfólio oportunidades específicas e a gente segue esse modelo, deixando bem claro se a oportunidade em questão endereça todos os critérios e, além disso, qual que é a qualidade do impacto, né? E por qualidade, a gente sempre procura perenidade, então o impacto tem que se manter no longo tempo e tem que ter efeito multiplicador. Quanto maior o efeito multiplicador da externalidade positiva gerado, melhor para a gente, né? Então, é isso que a gente procura nos nossos processos de investimento hoje. Sucinta. E do lado dos investidores, como é que é a recepção a essa mudança de vocês olharem com tanto cuidado, com mais atenção para a área ESG? Entendo que antes já havia algo sendo feito a respeito nos investimentos, mas depois que houve essa expansão, com uma pessoa olhando para isso, como que tem sido a demanda? Houve algum trabalho educacional que precisou ser feito? Com certeza, acho que o trabalho educacional é fundamental, tanto de time interno quanto de clientes, né, dos investidores. Então, isso a gente faz desde o início, e os trabalhos educacionais são tanto treinamentos, e aí é mais time comercial, porque o time comercial é quem é o contato com o cliente, né? Então, ele que vai levar a informação. Não necessariamente eu posso participar de reunião, mas não de todas, não com todos os clientes. E de eventos, eu acho que um ótimo meio para disseminar conhecimento são eventos com experts da indústria, de setores específicos. Então, a gente tem feito bastante isso, tanto dentro de casa, quanto patrocinado é, algumas outras palestras do mercado. Mas o que a gente notou, na verdade, eles se interessam muito, mas ainda não entendem direito como uma estratégia responsável é aplicada a um negócio. Então, quando eles sabem que existe isso dentro da Brainvest, eu acho que automaticamente ele já vem valor e vem um diferencial, mas isso vem muito mais da nova geração, né? Então, e aí entra um pouco até de como o nosso time comercial vai ajudar as famílias no alinhamento de interesse entre as gerações da mesma família. Isso tem se tornado assim
um dos principais pontos a se especializar e a endereçar quando a gente tem um cliente, uma família nova, né? Porque acho que diversas crises que têm acontecido e a nova mentalidade da nova geração, os valores mudaram, né? As prioridades mudaram e não necessariamente a geração anterior acompanhou essa mudança, mas a geração anterior foi quem construiu o patrimônio, foi quem ainda está no comando do patrimônio. Então, como que a gente faz esse alinhamento, né? Então, esse é o grande esforço. Eu digo que há muito interesse das novas gerações por investimentos de impacto, por filantropia. Eu vejo uma tendência muito forte, assim, quem está começando nesse mundo, começa com filantropia, depois vem para impacto, a gente percebe que consegue achar oportunidades que trazem retorno financeiro aliado, adequado, né, em linha com o mercado, e depois existem famílias muito avançadas que fazem a transição total do portfólio, né? E isso, quando a gente pensa que todos os setores econômicos vão ser impactados pela mudança climática, talvez, né? Pelos efeitos sociais de tantas crises. Então, como a gente desenvolve um portfólio que se protege desses riscos? Então, existem famílias em diversos níveis, mas é um esforço constante de comunicação, de explicação, de escuta também das dores das famílias, de novo, um trabalho entre os times. Agora é um trabalho entre o time ESG e o time comercial. E tem mais um time aqui dentro de casa que também assessora famílias com qualquer necessidade, não só investimentos. Então, é um trabalho colaborativo. Você mencionou que algumas famílias conseguem transicionar o portfólio para ser completamente voltado para um investimento sustentável. Isso é fácil de fazer considerando que tem diversas classes de ativos? Quando a gente está falando de uma empresa e fazer um engajamento é palpável, mas e para as outras classes? Exato. Essa é a grande complexidade, assim, como você bem notou, cada classe de ativo tem uma metodologia ESG mais adequada para, né, para aquela oportunidade em questão. Então, dependendo de como o seu portfólio está estruturado hoje, vai ser mais difícil você rotacionar de forma que você o deixe alinhado aos seus valores ou não, ou remova algumas exposições que você não quer mais ter, né? Então, vou dar um exemplo. Uma classe de ativa específica, né? Private equity. Então, que é super ilíquida, de longo prazo. Se o portfólio do cliente tiver uma exposição alta a private equity, ele está imobilizado por alguns anos. Você não consegue se desfazer tão facilmente assim, né? Então, talvez você tenha que esperar aquela parcela do portfólio, você precisa esperar maturar. Enquanto isso, você trabalha com o restante que está mais líquido. Mas outro exemplo, né? Por exemplo, o exemplo ao contrário. Tem uma parcela muito líquida, tanto em renda variável quanto renda fixa. E ele quer mais exposição a investimentos de impacto. Normalmente, investimentos de impacto são encontrados em estratégias ilíquidas, porque precisa de um capital paciente. E aí é mais fácil de resolver. Você pode tirar um pouquinho daquela alocação de renda variável, renda fixa, e migrar para uma oportunidade de impacto. Mas essas peculiaridades são muito difíceis de você manusear. Eu acho que o primeiro ponto, a gente teve uma reunião excelente há alguns meses com um time que chama The Impact, que é um conglomerado de famílias que se uniram para entender o que é impacto e como fazer isso no portfólio delas, né? Porque elas sentiram a dificuldade. Então, o primeiro ponto de partida é você mapear o seu portfólio. O que você tem no seu portfólio? Isso pode ser super complexo se você investe em gestor e não investe direto em ativos, né? Porque você adiciona uma camada ali de separação entre em quem você aloca e o ativo final, que é difícil você ter a visibilidade total. Então, começa ali. E aí, depois você começa no plano de médio prazo.
qual que é a parcela que eu consigo manusear agora ou nos próximos meses? Quanto de liquidez eu tenho? Eu quero implementar uma lista de exclusão? Essa pergunta é super importante, porque as famílias às vezes não se dão conta que listas de exclusões causam implicações na construção do portfólio. Você deixa de estar exposto a alguns setores e você pode estar exposto acima do planejado a outros setores, e isso você vai ficar exposto à volatilidade, à rentabilidade daqueles setores, e isso não, por mais que seja possível de compreender, né? Eles não antecipam isso no momento de adoção da estratégia. Então, essa pergunta tem que ser feita. Eu estou confortável em implementar uma lista de exclusão que vai me deixar muito concentrado a específicas empresas, específicos fatores. Eu vou aguentar a volatilidade no longo prazo, o risco que isso vai me trazer? E em seguida, eu acho que é fundamental você determinar qual que é o objetivo do seu capital de impacto, né? Objetivo financeiro, objetivo de impacto real, social, ambiental, para você procurar oportunidades alinhadas. E tanto que com o retorno financeiro que você deseja ter ali no portfólio total. Então, é super complexo, demanda, acho que é um processo de vai e volta, planejamento, implementação, correção, e demanda alguns anos, mas é factível. Perfeito. Roberta, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu tenho uma última pergunta. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para atuar com sustentabilidade na indústria de gestão de fundos de patrimônio brasileira? Nossa, acho que a obtenção de dados é super difícil, né? Dados das companhias investidas de forma comparável. É, Existem já alguns padrões globais que as empresas têm adotado, mas ou são padrões de países específicos, então quando a gente vai para âmbito global, não, é muito difícil você comparar a metodologia de vários índices que poderiam vir para ajudar índices ESG, né? Complementar a nossa análise, causam mais complexidades, porque dependendo do índice que você adota, a metodologia é diferente, não é tão transparente. Então, assim, a qualidade, né? Então, a disponibilidade e a qualidade do dado, acho que é uma das principais barreiras hoje para análise. E conhecimento de como aplicar isso às classes de ativas específicas, né, no monitoramento. Acho que isso tem mudado muito, tem surgido ferramentas novas, é, e acho que toda a polarização que tem surgido acaba impactando os gestores, né? E tirando o foco da conversa principal que a gente sempre ressalta, que é uma análise para mitigar risco e se aproveitar de oportunidade de novos setores que vão surgir, fomentar uma economia muito mais resiliente. Então, acho que a polarização também interfere muito na evolução e na maturidade do setor. E aí a gente tem que, principalmente em mercados emergentes, às vezes os gestores deixam a agenda um pouquinho de lado para focar em aspectos políticos, aspectos regulatórios, né? Insegurança jurídica é muito complicado. Então, isso interfere, acho que são as principais dores que a gente vivencia. Mas sua expectativa é positiva daqui para É frente? Dá para positivo. melhorar? Com certeza, eu acho que não tem outro caminho, né? Acho que a gente precisa seguir nesse caminho aprimorando. Perfeito. Roberta, novamente, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-la. Prazer é meu. Agradeço também você, espectador, que acompanhou nossa entrevista. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para acompanhar as próximas conversas e novidades. O apoio técnico hoje foi de Júlia Pereira, da TV Estadão. Obrigada e até a próxima.